Senhoras e senhores presentes aqui esta noite, senhores vereadores, membros da mesa diretora, senhor presidente, eu desejo uma boa noite a todos. Apesar de estarmos em final de mandato, faltam apenas 2 meses de discussões por essa legislatura, nós temos algumas matérias muito importantes para ainda votar, discutir nessa Casa de Leis. Então, entendo que temos que terminar o mandato de forma séria, de forma ética, como foi nesses últimos 3 anos e 10 meses. Só para ressaltar, nós temos ainda a obrigação de discutir algo sobre o nosso regime de aposentadoria, o regime próprio de aposentadoria. Muito discutiu-se, muitos falamos, mas infelizmente ainda não chegamos a uma ação concreta no referido caso. Temos também, que agora foi lido pelo primeiro secretário, a questão da discussão sobre o mérito das contas do ano de 2006. Todos sabem, a população toda sabe, que isso foi a situação central das eleições para prefeito de 2012, quanto à questão das contas do ex-prefeito e agora deputado Ussenbach. Temos também a discussão do imóvel do Cineluz, que também agora está entrando nessa Casa de Leis. Temos, além de tudo isso, um projeto de lei de minha autoria, que está sob o crivo da Comissão de Orçamento e Finanças dessa Casa de Leis, que é composta pelos vereadores Mário, Saz e Cortellini, que eu estava conversando com eles, provavelmente na semana que vem, ou talvez mais tardar, daqui a 2 semanas estará liberado para plenário. Só para explicar para a população, esse projeto de lei, que inclusive já teve aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, é um projeto que eu já apresentei em 2013, daí retirei e voltei a apresentar agora no início deste ano, 2016, ou final do ano passado, 2015, que trata da proibição, da vedação total daquelas empresas que fazem doações em campanhas eleitorais de participarem de licitação junto à Prefeitura de União da Vitória. É lógico que, matéria posterior, foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal a proibição de doação por parte de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais. Contudo, o projeto de lei que eu apresentei é anterior a esta proibição. E todos sabemos que o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, aliás, do TSE, atual presidente do TSE, já divulgou e já deu sua opinião que ele é favorável ao retorno das doações de empresas em campanhas eleitorais. Então, para evitar que qualquer mudança na legislação federal e norma constitucional venha a afetar o nosso município de União da Vitória, entendo que tal projeto de lei deve prosseguir sim, para nós não ficar mais uma vez à mercê das discussões do Congresso Nacional e não fazer nossa parte aqui em nosso município. Esse projeto de lei já foi considerado constitucional pelo plenário desta Casa de Leis, já foi considerado constitucional e agora está na Comissão de Finanças. A discussão constitucional dele era a seguinte, que muitos entendem que não é constitucional o município legislar sobre isso, entendendo que matéria de direito eleitoral é só de iniciativa do governo federal. Porém, eu, em minhas razões, em meus fundamentos, que foi acatado pelo plenário dessa Casa de Leis, dizia que eu não estava legislando sobre direito eleitoral. E, em momento algum, meu projeto de lei fala sobre idade para ser candidato a tal cargo. Em momento algum, meu projeto de lei
fala sobre registro de candidatura. Em momento algum, o meu projeto de lei fala sobre prestação de contas eleitorais. E sim, trata-se de direito de licitações. E isso, dentro do direito administrativo, o município pode sim legislar. Então, aqueles que dizem que é inconstitucional, levam para o lado do direito eleitoral. Não. Como vossas senhorias já aprovaram, eu entendi que tratava-se de direito administrativo, principalmente no que tange à lei de licitações. Por exemplo, a própria lei de licitações, ela diz que todo edital, convite, edital de uma licitação, deve ser publicado no jornal de grande circulação. Mas o que é grande circulação? Cada município tem o seu interesse local nesse caso. Cada município pode sim, de forma concorrente, legislar sobre isso. Em São Paulo, grande circulação é uma coisa, e o Nona Vitória, grande circulação é outra coisa. Se a Câmara de Vereadores de Nona Vitória e o Poder Executivo entender que não é moral, que é imoral uma empresa fazer doação para determinado candidato e depois estar a prefeitura ganhando todos os contratos de licitação, se entender que é imoral isso, nós devemos sim aprovar tal projeto de lei. E desde 2013, estou discutindo isso com vossas senhorias e apresentei o projeto de 2013 e agora de volta bem antes do Supremo Tribunal Federal decidir por essa ilegalidade, que até hoje eu não entendo qual que é o objetivo de uma pessoa jurídica de fazer altas, vultuosas doações para a campanha eleitoral. Não dá para entender, porque a pessoa jurídica, ela visa lucro. E uma doação para uma campanha eleitoral vai bem ao contrário do objeto social desta empresa. Se ela visasse quisesse atingir o lucro que está em seu contrato social, o que ela deveria fazer? Era fazer doações para a Paz, por exemplo, a PADAF e outras empresas que ela tem um retorno do imposto de renda, pelo menos. Então, assim que a comissão fazer o seu parecer, que espero que seja pela aprovação do referente projeto, eu peço mais uma vez o apoio de vossas senhorias, que já me apoiaram aprovando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, para que tal projeto de lei vire, após o pronunciamento do senhor prefeito municipal com a sanção, seja ela tácita ou expressa, de referido projeto. A segunda questão, existe outro projeto meu, esse agora é uma emenda à lei orgânica do município, que está à disposição de vossas senhorias na secretaria dessa Casa de Leis, que trata sobre o artigo 86 da nossa lei orgânica municipal. O artigo 86 da nossa lei orgânica municipal, ele trata da mesma situação do artigo 37 da Constituição Federal. Como todos sabem, o artigo 37 da Constituição Federal é aquele que rege sobre os princípios da administração pública. Os princípios da administração pública. A legalidade, talvez o mais importante, impessoalidade dentro da administração pública, a moralidade, a publicidade, a eficiência. Dentro desses parâmetros, eu elaborei um projeto de emenda à lei orgânica, que já possui assinatura, salvo engano, a última vez que eu verifiquei, tinha 3 vereadores já que tinham assinado o projeto, que tinham concordado com o projeto, que o vereador Carlos Bueno, o vereador Altair e eu que apresentei o projeto. O projeto trata o seguinte: nós passamos, nos últimos anos, no Brasil, uma questão política, infelizmente, muito triste. E vemos em todas as questões de operações de integridade, podemos citar várias operações, mas a mais famosa é a Lava Jato, com certeza a Lava Jato, nós vemos negociações com o dinheiro público, negociações com o nosso imposto de renda, negociações com tudo que nós recolhemos de contribuições previdenciárias, e sempre no centro dessas negociações existem cargos políticos,
cargos de confiança que estão ali para fazer uma espécie de escala de pessoas para fazer um mau uso do dinheiro público. Existem exceções, boas exceções, mas, infelizmente, pelo número excessivo de cargos de confiança, além de todos nós pagarmos um preço muito alto de impostos por causa disso, também existe essa questão aquela injustiça social criada por desvio de milhares e milhares de reais. Não que funcionários efetivos também não existam, infelizmente, também não façam mau uso do dinheiro público, mas eles passam por concurso público, eles têm uma carreira a zelar, eles respondem ao processo administrativo, respondem a uma sindicância, podem perder uma carreira e perder suas aposentadorias, podem perder uma carreira e perder suas aposentadorias. E esses, com raras exceções, não passam por tudo isso que o funcionário público passa. Entendo, então, que devemos cumprir também a nossa Constituição Federal, que diz que as funções de confiança, aquelas exercidas exclusivamente por funcionários públicos concursados, ou no caso, efetivos, e os cargos em comissões, aquelas que podem sim ser exercidas por pessoas estranhas ao quadro público, mas podem ser exercidas por pessoas estranhas ao cargo público, mas ali mesmo diz que tem que ter um número mínimo de funcionários públicos nomeados para esses cargos em comissão. E na Vitória nós não temos esse número, não temos. Então, seja qual for o prefeito municipal, o chefe do Poder Executivo, ele pode nomear, ele tem o direito de nomear quantas pessoas ele quiser de fora do quadro público. E a nossa Constituição não fala isso. Fala que os cargos em comissão têm que ter um número mínimo para funcionários públicos concursados. Nesse meu projeto, eu apresento o seguinte número. Após o ofício enviado no primeiro semestre ao Poder Executivo, eu recebi a resposta, senhor presidente, que hoje existem 106 cargos de 103 cargos de comissão, de livre nomeação do prefeito municipal. Hoje, o prefeito municipal, devido à crise, devido à situação de final de mandato e de ajustes para atingir a lei de responsabilidade fiscal, ele fez alguns cortes. Mas na época, desses 103, 102 estavam ocupados. 103, tinha só um cargo que não era ocupado. E 90 eram ocupados por pessoas de fora do quadro público e 12 por pessoas do quadro público, de funcionários efetivos. A lei fala em funcionários efetivos, não estáveis. A diferença do estável para o efetivo é a questão do estágio probatório das emendas 19 e 20 da Constituição Federal, que hoje é de 3 anos esse estágio probatório. Eu proponho, esse meu projeto de emenda à lei orgânica, que ao menos 50% desses cargos sejam ocupados por funcionários públicos efetivos, concursados. O que isso pode trazer? O prefeito municipal continua, tem até a possibilidade de nomear 106, em vez de 103, abre mais 3 cargos, mas, por outro lado, são só 53 que não são funcionários públicos, e os outros 53, obrigatoriamente, seriam funcionários públicos. O presidente dessa Casa de Lei sempre fala do regime próprio de previdência social. Isso também seria uma pequena situação que iria auxiliar o nosso regime geral de previdência social. Além da economia, a economia seria muito grande, porque esses 53 funcionários, se vierem a ser nomeados pelo prefeito municipal, eles já ganham o salário do município. Eles vão ganhar só a complementação. Se o salário do cargo é de R$5.000 e o funcionário ganha R$4.000 por mês,
ele vai ganhar R$1.000 a mais do município, e não todos os R$5.000. Se a gente fazer por 53 vezes isso, com certeza a economia vai ser grande. E a outra situação, o funcionário público municipal, tendo um acréscimo em seu salário, vai aumentar a renda do regime próprio de previdência social e não necessariamente vai para a aposentadoria dele. Porque todos sabem que existem diversos requisitos de aposentadoria, inclusive o número de anos dentro do cargo, que dependendo da emenda constitucional pode ser 5 anos, 10, 15 ou até 20 anos dentro daquele cargo. Então, esse projeto de lei, além de trazer uma economia grande para o município, ele vai valorizar o funcionário público municipal e ele vai trazer um incremento de arrecadação para o regime próprio de previdência social. O projeto está na secretaria dessa Casa de Leis e eu entendo que ele atende totalmente o artigo 37 de nossa Constituição. É lógico, fica a crivo de vossas senhorias e a opinião tem que ser respeitada, porque todos nós, ninguém aqui tem 1, 2, 3 ou 4 votos. Todos têm um voto nessa Casa de Leis e a opinião de todos tem que ser respeitada. Mas, explicando para a população em geral, para o projeto tramitar nessa Casa de Leis, como trata-se de uma emenda à lei orgânica, necessário faz o apoiamento de 5 vereadores. Se 5 vereadores entenderem justo, salutar, e até no momento oportuno, o referido projeto de lei orgânica, ele passa a tramitar. Para a aprovação, precisa o voto de 9 vereadores, de 2/3 dessa Casa de Leis. 1/3 para a tramitação e 2/3 para a aprovação final do referido projeto de lei. Com questão ao regime próprio de previdência social, senhor presidente, nós temos alguns dias para discutir. É lógico que o atual prefeito municipal não vai mais tomar medidas álgicas nesse caso, até porque não tem tempo, um novo prefeito municipal que vai ter que já entrar com soluções e também discussões com a nova Câmara de Vereadores, que logo vai estar aqui discutindo essas importantes premissas para o município de União Vitória, mas é urgente a criação de um teto máximo, respeitando todos os funcionários a partir de hoje, os concursos a partir de hoje, é urgente a criação desse teto máximo e a criação de um regime complementar de aposentadoria ou até uma aposentadoria privada, contratada em grupo pelo município, para essas pessoas também não perderem totalmente sua renda, ou grande parte de sua renda após aposentados. Muitos dizem que o INSS, bem ou mal, continua pagando os benefícios e até hoje sobrevivendo. Eu vou mais longe. Hoje, a gente vê na televisão, vereador Wilson, muitas questões dizendo que a Previdência Social está falida. Isso é inverídico, isso não é verdade. O INSS, para vocês terem uma ideia, ainda é superavitário. O INSS, hoje, cobra uma alíquota de 20% do empregador, podendo ser mais, dependendo da condição do acidente de trabalho. O INSS cobra 8%, 9% ou 11% do empregado. O INSS arrecada 5% de tudo aquilo que é arrecadado nos estádios de futebol de bilheteria. O INSS ainda arrecada 5% de tudo aquilo das loterias desse país. Quando vamos construir uma casa, fazer um aumento, nós temos que se apresentar na Receita Federal para pagar algumas taxas e altas, é referente ao INSS. Hoje, o problema maior do INSS eu falo aqui, quando falo INSS, pessoal, eu falo das aposentadorias privadas, do pessoal do setor privado, daqueles que não têm regime próprio de previdência social, e sim o regime geral de previdência social. O problema maior é a utilização do dinheiro, que muitas vezes o governo joga no caixa único e utiliza para outros setores. Se nós formos pegar exemplos históricos, nós temos a construção da Ponte Rio-Niterói,
nós temos a tentativa da Transamazônica, nós temos o estádio do Maracanã e temos socorros a bancos. O último do Excel econômico, que saiu tudo do dinheiro da aposentadoria, do pessoal do regime geral da Previdência Social. Então, a nossa dificuldade aqui, no município de Dona Vitória, do regime próprio da Previdência Social, é muito maior que o do INSS. E lá se discute muito isso, com reformas constantes e rotineiras, amputando direitos de trabalhadores, como se não bastasse, cada ano, diminuir o valor dos benefícios em relação ao salário mínimo, porque todos lembramos quando a Constituição Federal de 88 entrou em voga, em seus atos das disposições constitucionais transitórias, existia uma determinação que todos os benefícios concedidos até 88 seriam revistos pelo valor do salário mínimo. Então, todos os aposentados tiveram uma revisão e um aumento salarial. Só que a atual Constituição, que inaugurada em 88, só colocou nos atos das disposições e não colocou em seu texto, nos artigos da Seguridade Social. E o que aconteceu com isso? De lá para cá, todos os benefícios perderam o valor novamente. Então, ao invés de utilizar o dinheiro do governo federal, do INSS, em situações que não se tratam de previdência, não se tratam de aposentadoria, e sim para os aposentados, de forma justa, o governo federal faz isso. Por isso que nós aqui temos que tomar com o nosso regime próprio de previdência social, porque não tem como ter outras fontes de arrecadação, a não ser a nossa ideia, a nossa forma austera de trabalhar com isso e se preocupar. Nós temos que terminar esse mandato preocupados com isso, e os novos vereadores que vão estar aqui a partir de 1º de janeiro já têm que começar preocupados com isso. Porque isso é muito mais importante que o mandato de 4 anos, o mandato de 8 anos. Isso é a população de Dona Vitória e a prefeitura de Dona Vitória em sua forma longínqua de tratar, e não só em 4 ou 8 anos. Por isso que nós temos que fazer, temos a obrigação de fazer, nós três em conjunto, um requerimento, dando nossas ideias, para que os novos vereadores já tenham um ponto de partida, tenham um ponto inicial neste assunto. Agradeço a atenção de todos vocês e desejo uma boa noite a todos.